Galera do primeiro ano, vamos lá então. Unidade 4, página 10. Unidade 4, página 10 aí do nosso livro. E a partir daí, desse grande conceito, vamos trabalhar com o seguinte, vamos começar a falar das várias formas de desigualdade social no mundo, né? A pobreza, ela tem forma, né? E ela age de maneira diferente para cada nação e para cada país. Em alguns, justamente, é mais violento do que o outro. E vamos falar disso aqui agora. Bom, como diz lá no livro de vocês, né? Como nós podemos perceber, a sociedade moderna está calçada em princípios do que ela determina do que é igualdade ou não. Mas se existe o princípio da igualdade, em que todos são iguais perante a lei, e que nós vivemos num mundo hoje moderno, um mundo hoje de compartilhamento, talvez a gente não consiga compartilhar a riqueza, né? A gente quer compartilhar muita coisa no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas a gente não consegue compartilhar a riqueza. Foi o que eu falei na aula anterior, né? Na nossa aula anterior, nós estávamos debatendo sobre isso. Então, a partir daí, dessa grande análise, nós percebemos justamente que existe hoje vários grupos no mundo, né, que não têm justamente acesso ao mínimo necessário de vida para sua sobrevivência. Tá aí na foto, na imagem de vocês aí. Essa imagem mostra justamente várias pessoas no mundo, no Brasil, na China, várias pessoas no mundo inteiro vivem assim, na extrema pobreza, na miséria. Bom, isso é um grande desafio para as políticas mundiais. A questão é, será que vamos combater? Como vamos combater? Será que existe algum interesse em combatê-las? E aí é o que nós vamos falar a partir de agora. Bom, neste contexto, né, onde nós defendemos os nossos valores, né, nós determinamos como deve ser organizada a nossa sociedade, a desigualdade, né, a desigualdade ela existe, a injustiça ela existe, né? E nós sabemos que justamente que as pessoas ainda não têm uma consciência da pobreza, né? Primeiro que a pobreza ela chega a incomodar algumas pessoas. Algumas pessoas olham para a pobreza de uma maneira totalmente antagônica, né? Então nós começamos a perceber a partir daí. Mas isso tudo ocorre, você talvez não percebe a pobreza, talvez essas pessoas realmente que são os invisíveis da sociedade, que está muito próximo de você, talvez você não consiga enxergar isso por causa de uma doutrinação, isso eu falava na aula anterior, né, na nossa aula anterior, na aula de filosofia, em que o próprio Karl Marx ele vai falar disso, né? Então quem já assistiu o vídeo de filosofia, eu abordo este assunto, né? Nós estamos doutrinados justamente a viver esta vida, né? O consumo exagerado, né? E nós temos essa sociedade, né? Uma sociedade de ostentação, né? E aí essa ostentação, como é que ela funciona em um mundo tão desigual? Então esse capitalismo industrial, né, ele justamente ele modificou toda a estrutura da humanidade. A nossa sociedade contemporânea hoje, justamente, ela vive de status, ela vive justamente da grande análise de que você tem que viver até da sua aparência. Você mostra quem você é. Na verdade, muitas pessoas, às vezes, elas não mostram quem elas são. Elas apenas querem viver de status. É gostoso. Já até ouvi pessoas falando que fazer compra é uma terapia, né? Então, bom, vai de cada um. Fazer compras para alguns é uma terapia, né? Comprar, gastar rio de dinheiro em certas coisas é uma terapia para alguns, né? Bom, talvez a caridade também, né, e ajudar os mais pobres também é uma terapia. Talvez você vai dizer assim para mim, mas Leandro, isso não é dever do governo? Porque se eu trabalho, esse é o meu dinheiro. Se eu trabalho e esse é meu dinheiro, eu posso comprar. Bom, você pode sim comprar. Você não está errado, tá? Mas se o Estado deixa de fazer, você tem que ver também qual é a sua participação política no Estado, porque você tem título de eleitor, você vota. Então você tem que ter consciência política de eleger pessoas capacitadas para criar políticas satisfatórias. Então você também está errando.
Você pode falar assim, mas eu não sou obrigado a dividir meu dinheiro. É a função do Estado. Mas a sua função é desejar um país melhor. Então, aprenda a votar. Aprenda a eleger pessoas que possam modificar a estrutura do mundo. Fique atento na política. Você, assim, também está colaborando para combater a desigualdade, quando você elege pessoas que têm um princípio, tá? Então, nós erramos muito a partir daí. Mas independente disso, né, muitas pessoas às vezes elas não ligam para a questão da política, né? É o que acontece. As pessoas muitas das vezes elas querem ostentar luxo. Política não me interessa, essa é a minha vida, mas a gente tem que parar para analisar que enquanto você ostenta uma vida de luxo, né? E nós sabemos que tem pessoas que poderiam ajudar, né? E muitas das vezes não ajudam porque não querem, né? Eu não estou falando justamente de um indivíduo, de uma camada média da sociedade. Estou falando de pessoas poderosas, tá? Pessoas que andam de helicóptero, de jato, né? Que têm aviões. Estou falando de pessoas assim, não de pessoas normais como eu e você. Essas pessoas sim poderiam ajudar, porque essas pessoas também fazem parte da política. Muitas dessas pessoas têm até conchagos políticos, né? Então também tem muita coisa por trás da pobreza. A pobreza, ela dá dinheiro para muitas pessoas, né? Então, a principal coisa, nós vivemos em uma sociedade de consumo muito exagerada, tá? E esse consumo exagerado dessa sociedade justamente faz com que nós hoje estamos consumindo demais e você está consumindo sem pensar. Na verdade, a mídia, o sistema, ele te induz a consumir mesmo sabendo que você não precisa disso. Esse que é o perigo da alienação, é o que nós estávamos falando na aula anterior. O perigo da alienação está baseado a partir daí. Você está sendo alienado a consumir em grande escala, a não se preocupar com as coisas. Tá? Esse é o principal ponto a partir daí. Então a pobreza ela se transformou justamente em algo real dentro da sociedade. A sociedade, então, ela parece muitas das vezes não se incomodar com a pobreza, né? Então a pobreza ela começou a ser aceita. Você aceita isso como algo normal. Para você, moradores de ruas, como esses que estão aí, até mesmo animais abandonados, é algo normal, porque você já aceitou isso. Essa aceitação é algo muito negativo. Isso também faz parte do nosso encontro, da aula que nós tivemos de filosofia, que fala sobre alienação. Você já está alienado a aceitar a pobreza. Você já está alienado a aceitar a violência como se fosse algo normal, né? Nós não podemos aceitar a violência como algo normal. Nós não podemos aceitar a corrupção como algo normal, tá? Nós temos que ter justamente consciência política. Então a pobreza, justamente hoje, ela é aceita na sociedade, né? Ela está dentro da sociedade, né? Nós aceitamos ela, né? Isso para nós hoje é muito normal, tá? E a partir dessa grande análise também, nós temos 3 formas de pobreza que está lá na página 11 no livro de vocês, né? Página 11, unidade 4, tá? Vamos lá então. Nós falamos aí dos desvalidos, né? Que muitas das vezes são aqueles invisíveis da sociedade, né? Estão ali, eles existem, mas muitas das vezes não tem CPF, não tem uma identidade, não tem nem certidão de nascimento. São as pessoas que vivem assim, na extrema pobreza, na miséria. Essas pessoas não têm praticamente um documento. E essa pandemia, esse auxílio emergencial que o governo deu, demonstrou justamente que o número, tá, de desvalidos, né, é maior do que o governo imaginava. Então o governo percebeu que é um número muito maior do que o próprio governo imaginava. Quer dizer, o próprio governo tem uma população que vive na miséria que ele não sabe nem contar. Isso é preocupante para a nossa sociedade hoje. E aí no livro de vocês nós temos 3 formas, né? A despossessão psicológica, despossessão social e despossessão política, né? Vamos lá então, dar uma olhadinha aí na página 11. O que diz aí o primeiro item? A psicológica. Diz respeito a um sentimento
de autodesvalorização da população pobre em relação às ricas ou a um país rico. É o lado agressivo psicológico em quando você começa a se sentir inferior. Então, essa autodesvalorização, tanto que o governo faz e dessas pessoas, fazem com que essas pessoas se sintam inferiores. Então, é a aceitação delas para esse estilo de vida que nunca vai mudar. E a social refere-se à capacidade de parcelas da população em ter acesso aos mecanismos, né, de êxodo ali social, né, e ao mesmo tempo atingir o mínimo de prestígio possível ali, né? São aqueles, vamos tentar agora compreender o que significa esse item 2, para você entender melhor. São aqueles indivíduos que até estão na pobreza, mas conseguem ter uma vida um pouco mais ou menos, né? Esses aqui, no caso dessa foto, nem auxílio emergencial conseguiu pegar. Mas talvez alguém aqui que é pobre, tá? Que depende do auxílio emergencial, conseguiu até se beneficiar. Então, quer dizer, você começa a demonstrar que existem a pobreza ela está dividida em categorias aí. Essa divisão de categoria, ela mostra justamente a desigualdade até mesmo na distribuição hoje que nós tivemos do auxílio emergencial. Como foi difícil o auxílio emergencial chegar para certas pessoas, principalmente quando alguns têm CPF e outros não. Alguns têm certidão de nascimento e outros não. Então, quer dizer, essa despossessão social que mostra que existem vários tipos de pobre, existe um pobre A, B e C, mostra justamente o quadro da desigualdade, né? Quando você fala de pobreza, existe hoje vários tipos de pobre, né? Existe o pobre que ainda consegue comprar o leite e existe aquele pobre que é o mais miserável que nem acesso ao leite tem. E o número 3 aqui, né, da página 11 de vocês, fala do lado político, que é qual? Essa é rápida e é fácil de entender. É a falta de interesse político de alguns que já estão na política ou de algumas camadas da sociedade que participam da política indiretamente, que não tem interesse nenhum em criar políticas satisfatórias para acabar com esse sistema e criar um país mais justo e mais fraterno aí. Então, assim, essa divisão, ela é realmente uma divisão muito difícil hoje na nossa sociedade aí. E nós temos a pobreza absoluta, as pessoas são pobres em relação ao que é entendido como um padrão mínimo de necessidade. A pobreza relativa, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas é pobre em relação aos outros, é o que eu acabei de falar agora, né? Essa divisão de pobreza, né? A partir desse exato momento, né? Em que é considerado um determinado padrão ali de pobre, né? Então, o pobre ele tem um padrão, como eu falei anteriormente. Tem o pobre que ainda consegue comprar uma caixa de leite, né, e uma carne moída no mercado. E existe o pobre que nem consegue comprar isso. E temos justamente o indivíduo, né, que ele é deletado da sociedade, ele é o invisível da sociedade, né? Como nós estamos analisando, é esse item aqui, os deletados da sociedade, sem CPF e sem também ali a sua certidão de nascimento. Tá? Isso é um perigo muito grande para a nossa sociedade. Sem a certidão de nascimento, você não consegue quase nada. Tá bom, galera? Bom, tem outro tipo de violência para ser destacada, que é a pobreza, né? Então, a pobreza, né, tem uma outra característica que a gente não consegue enxergar. As guerras civis que acontecem no mundo, as milícias armadas que acontecem no mundo e os imigrantes, que muitas das vezes têm que abandonar suas terras. Os imigrantes que têm que sair da onde eles vivem ali, tá? E existe um preconceito muito grande sobre o imigrante, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, né? O próprio governo dos Estados Unidos, o governo do presidente Trump hoje, quando ele olha o imigrante, ele vê o imigrante como uma ameaça, né?
Então há um preconceito ao latino-americano, aos refugiados ali da África, em que o próprio presidente americano diz que essas pessoas não podem roubar o direito de empregos, né, de cada cidadão de cada país, né? Então existe muita coisa política por trás, mas há um preconceito ainda à imigração. Isso porque os países do mundo não percebem que se essas pessoas estão fugindo de algum lugar é por causa do Estado Islâmico, né, de vários grupos terroristas, milícia armada, ditaduras que acontecem nos seus países. Essas pessoas não estão fugindo porque querem, né? Essas pessoas estão fugindo porque há uma necessidade de fugir. Essas pessoas não aguentam mais a vida que elas estão vivendo. Então elas estão fugindo justamente para tentar encontrar em outro lugar um refúgio. Então elas começam a passar por determinadas fronteiras para dizer para aqueles governos locais: olha, nós estamos aqui, nós existimos. Então a partir daí existe a pobreza dos imigrantes, que muitas das vezes está relacionada ao preconceito, tá? E hoje, né, a própria ONU ela fez um relatório identificando que em várias partes do mundo não estão dando empregos ali para imigrantes, né? Principalmente imigrantes que vêm de origem ali de regiões onde o Estado Islâmico ele habitava ali a partir daí, né? E aí, a grande pergunta é: como é que nós podemos tentar então combater isso tudo? A grande análise que nós vamos fazer é o seguinte: primeiro o que devemos fazer? Investir em políticas. Políticas essas que são satisfatórias, políticas essas justamente que são políticas educacionais. E então, o que devemos fazer? Como devemos investir? Então, a partir daí, nós temos que começar a pensar no que nós temos que fazer. Criar políticas satisfatórias para combater a agressividade do mundo, ela é necessária para o ser humano. Então nós temos que criar políticas satisfatórias justamente. A partir daí, nós temos que então mudar a nossa capacidade, tá? E devemos investir em educação, na área educacional. A área educacional, ela realmente tem que ser investida, algo que não se investe na educação. Pelo contrário, né? Cada ano que passa, os governos hoje fazem cortes na área da educação. Cortes esses que afetam a área de pesquisa. E nós precisamos de pesquisa hoje. Hoje, em 2020, nunca se mostrou tanto que a educação ela deveria ter um alto investimento, né? Por que uma videoaula dessa não chega em alguns lugares? Porque o Estado ele deixa de investir. O Estado não investe. Então tem muitas crianças hoje, né, que vivem da pobreza, que não conseguem ter acesso a uma aula justamente porque não existe investimento do Estado para que aquela aula chegue para aquele estudante, ou que aquele estudante chegue naquela escola ali. Então, quer dizer, esse fenômeno da agressividade, da falta de políticas satisfatórias, é algo muito perigoso para a nossa grande sociedade a partir daí. Então, o não investimento na educação, ela é uma forma de violência, sim. Tá? Quando você está roubando da educação e não está investindo na educação, isso é uma grande violência. E existem outros pontos de vista também para serem destacados ali. Tá? Um deles é o trabalho infantil, né? Que esse trabalho infantil ele te leva à evasão escolar, onde essas pessoas deveriam estar na escola, elas não estão, mas grande parte dessas pessoas estão auxiliando seus pais, né? Porque seus pais muitas das vezes estão desempregados, então na maioria das vezes essas crianças que deveriam estar auxiliando seus pais essas crianças que deveriam estar na escola estão auxiliando seus pais, então quer dizer, isso daí também é a face violenta da desigualdade e da pobreza, né? Crianças trabalhando no canavial, crianças trabalhando na rua, que na verdade, se houvesse investimento numa escola, essas crianças deveriam estar na escola, tomando um bom café da manhã, né? Fazendo atividades físicas, psicopedagógicas, né? Almoçando na escola, tomando café da tarde, mas elas não estão, porque o Estado é incapaz de fazer algo por elas. E olha que um dia o Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo e ainda não conseguimos combater isso aí, né? Então a evasão escolar é fruto justamente da necessidade dessas crianças irem trabalhar para auxiliar os seus pais a partir daí.
Bom, e também a violência da cidade, o medo, a insegurança, né? Que muitas das vezes, né, muitos jovens, muitas crianças deixam de ir para a escola por causa da violência. Ou a escola fecha, ou a escola não existe, ou a escola só trabalha meio período, né? Ou crianças que são aliciadas, justamente, doutrinadas a seguir um caminho que não é o caminho social, né? Então, isso também é uma violência que ocorre, né? Então, nós temos que começar a pensar que a violência da cidade, o medo e a insegurança, ela também bate à nossa porta, né? Ela também é fruto dessa grande desigualdade que leva a essa violência. E detalhe que essa violência, ela só chega nas regiões mais pobres do país. Tudo bem que hoje o Rio de Janeiro tem vivido um cenário diferente, né? A violência, ela está atingindo a toda a cidade. Mas isso daí já é outra questão, é outro ponto a ser debatido, né? E nós temos uma propaganda do governo, né, linda e maravilhosa, que diz que o Brasil, país rico e país sem pobreza. A pergunta é, quando é que nós avançamos em políticas sociais satisfatórias para atingir a nossa camada da sociedade? Talvez nunca chegamos lá. Galera, um beijo, um abraço, até o próximo encontro, até o próximo vídeo e fui. Tá bom, galera? Um beijo para todos.